Meus amigos, é impossível se aprofundar na espiritualidade sem dar uma pequena passada, uma pequena pincelada nas questões do Oriente, nas questões egípcias, enfim, em Hermes Trismegisto. Pois é, este vídeo aqui é para você que já conhece e quem não conhece, nunca ouviu falar de Hermes Trismegisto. Pois é, este é o canal do Prof. Kardec. Meu amigo, minha amiga, se inscreva. Está na hora de você se inscrever no canal e fortalecer a nossa ideia, fortalecer o nosso trabalho, deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando os nossos vídeos, porque aqui tem conhecimento, aqui tem liberdade de pensamento, aqui vivemos uma espiritualidade livre, a expansão de consciência, o despertar espiritual. Sem maiores delongas, vamos ao vídeo de hoje que você vai curtir, vai compartilhar e vai adorar. Bem, olha, Hermes Trismegisto, tá? É a fusão do grego Hermes com o deus Tote do Egito, né? O deus Tote que é representado aí em gravuras, né? E a fusão de Hermes grego com Tote egípcio forma o Hermes Trismegisto. E o que significa Trismegisto? Significa 3 vezes grande, 3 vezes maior, tá? O que dá uma potência realmente muito forte para o Hermes Trismegisto. E o que ele fez então? A partir disso se vem os princípios herméticos. Quando a gente estuda espiritualidade, é muito importante conhecer os princípios herméticos. As sete leis herméticas que regem o universo e que servem de grande ensinamento, são de grande valia para todos nós, né? Isso foi escrito onde? Na tábua chamada Tábua de Esmeralda, os princípios alquímicos, os princípios da alquimia, né? E através disso, o Caibalion, a Tábua de Esmeralda, trazem esses sete princípios, né? Quais são esses 7 princípios? Eles são fáceis de a gente refletir sobre ele em nossa vida, o quanto eles são antigos e o quanto eles são atuais para todos nós buscadores espirituais, né? Então, o primeiro princípio é o mentalismo. Tudo é mente, tudo é mente, tudo é mental. Nesse princípio nós realmente compreendemos de que tudo passa por esse viés da mente, o poder da mente, a força da mente para realizar as coisas, né? Quando nós focalizamos a nossa mente em uma determinada coisa, quando nós pensamos, ou seja, a força do pensamento, a força da mente nos processos de cocriação, nos processos de fazer valer a nossa força espiritual e fazer criar e co-criar as forças do universo. Então tudo é mente, o processo de que tudo passa pela mente. E aí nós entendemos bem o que é isso no sentido de hoje, do pensamento positivo, pensamento negativo, das coisas que passam pela nossa mente, pelas criações artísticas. Tudo passa por um princípio teórico para acontecer ele na prática, né? Então tudo que existe já foi pensado. E então o mentalismo, a mente, né? O estudo da importância da mente e do mentalismo como uma forma básica para o universo. Então, o mentalismo, tudo é mente, é o primeiro princípio hermético, né? Temos também o princípio da correspondência. Está lá escrito: o que está acima está abaixo, o que está abaixo está acima. Então, isso é bem claro para que a gente possa compreender de que, dentro dessas nossas parcelas, entender o que está acima, o que está abaixo. Veja que eu consigo traçar até uma relação disso com a música, com a musicalidade, porque é aquela situação de quem estuda música e sabe que o que está, por exemplo, a 1/8 acima, né, daquela nota, então está acima, está abaixo, as harmonias que vão ali se repetindo quando você sai dos campos harmônicos, vai de um campo harmônico para outro, né? Então você você toca a música em dó, vai tocar em sol, então você pula algumas casas, mas vamos dizer que você pule de dó para ré, então você pulou, mas o que está abaixo, que é o dó, está acima, que é o ré, apenas como um tom a mais, como também estaria como um tom abaixo,
um tom acima, um tom abaixo, o que está acima está abaixo, e a gente entende isso muito bem. Também, se a gente for olhar pelo lado metafórico do que seria um céu imaginado e uma terra, o que está acima está abaixo, são questões equivalentes, ou seja, com isso a gente pode entender, não entendendo o céu propriamente dito, mas entendendo as esferas espirituais e o mundo espiritual, a gente pode entender de que, por exemplo, o que acontece aqui na Terra também está, em algum momento, acontecendo lá, como aqui. Quando se vê os livros, por exemplo, psicografados e falam que a Terra é uma cópia mal feita do mundo espiritual, é uma cópia mal feita das cidades espirituais, a gente entende, por exemplo, quando se fala da cidade Nosso Lar, é uma cidade como aqui, então que está acima, está abaixo. Nosso Lar é dito que é uma cidade que fica acima do Rio de Janeiro, me parece talvez de Minas Gerais também, mas principalmente do Rio de Janeiro. Então, está acima do rio, o que está acima está abaixo. Nosso Lar, Rio de Janeiro. Agora, o Rio de Janeiro é uma cópia mal feita do que está acima, mas está acima e está abaixo. Isso para a gente entender, não necessariamente que se entenda como cima e embaixo, mas como esferas, né? Então, o que está acima, o que está abaixo, quando a gente vê muita confusão aqui na Terra, sabe que também existe uma guerra astral. Existem guerras astrais, existem muitas situações acontecendo na espiritualidade, você não queira saber. Então, muitas coisas que estão acontecendo aqui na Terra, guerras, conflitos, brigas por poder, as esferas espirituais também estão em guerra, em disputas energéticas, em batalhas, sem dúvida nenhuma, batalhas astrais, guerras astrais também. Nesse momento que estamos vivendo aqui na Terra, de tanta coisa, de tantas rupturas, né, tantas revelações, tantas coisas que vêm acontecendo, o que está acima está abaixo, o que está abaixo está acima. Se a Terra está desse jeito, você também, é importante saber que existem guerras astrais, interesses também, como a gente sabe, né, interesse de muitas forças que estão na espiritualidade, por exemplo, o interesse para que permaneçamos aqui, né, no mundo prisão, num planeta cheio de sofrimento, de dores, de prantos e ranger de dentes, num planeta cheio de corrupção, num planeta cheio de tantas dificuldades. E claro que se estamos aqui, de alguma forma isso também nos pertence, só que nós somos seres do espaço, somos seres das estrelas e também podemos estar aqui de uma maneira enviesada porque reencarnamos erradamente ou reencarnamos mal ou fomos mal assessorados ou mal orientados para uma reencarnação, dentro desse princípio do que entendemos da roda de Sansara, né? Tudo isso eu estou trazendo para que a gente reflita sobre isso. Então, o primeiro princípio, a gente falou de mentalismo, a gente está falando da correspondência, a gente também vai falar do ritmo. Veja o que eu falei da música, né? O ritmo do universo, o ritmo das coisas, o ritmo das músicas, né? Então tem sempre, como eu costumo dizer, o universo é música. Porque imagine, correspondência, ritmo, vamos ver vibração também, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode entender então que tudo é um ritmo, tudo tem um ritmo. E a gente basta observar agora como o tempo está passando mais rápido, como esse ritmo está mais acelerado, o ritmo do tempo. A gente olha para o relógio, daqui a pouco já é meio-dia, daqui a pouco já é 4 horas da tarde, daqui a pouco é meia-noite. O tempo está passando num ritmo mais acelerado. Esse ritmo às vezes é mais fraco, é mais lento, às vezes é mais acelerado. Temos então que compreender essa lei hermética do ritmo, para entender como são o ritmo das coisas. Tudo tem um ritmo, tudo tem um caminhar, tudo tem um processo. Esse processo pode ser um pouquinho mais rápido, pode ser um pouquinho mais lento, e a gente precisa entender como é que ele funciona de fato, né, nas coisas da nossa vida. Entendendo que em alguns momentos, de acordo com esse ritmo, nós estamos em um determinado ponto, em outros momentos podemos estar em outro, né? A gangorra da vida, o ritmo, a roda gigante do mundo que nós estamos. Ou seja, sem dúvida alguma, às vezes estamos numa posição, estamos noutra, e o ritmo é favorável, o ritmo é desfavorável, tudo isso. Temos também um princípio muito importante, que é o da vibração. Veja, a vibração, tudo vibra o tempo todo, tudo está em movimento, tudo está vibrando. Então o universo vibra, eu vibro, você vibra, porque todos nós
somos energia. Todos nós somos energia. E nesse princípio, então, o princípio do ritmo, justamente com o princípio da vibração, ou seja, tudo emite vibrações. Diante dessas vibrações se estabelecem conexões vibratórias, conexões energéticas daquilo que uma coisa vai puxando a outra, vai atraindo a outra, né? Então, nesse aspecto, o mundo vibra, as pessoas vibram, as energias vibram, energias que a gente percebe como está esse padrão vibracional, como está o padrão vibracional do nosso ambiente caseiro, nosso ambiente doméstico, do trabalho, dos lugares, das pessoas. As pessoas emitem vibrações, né? O silêncio às vezes fala muito, as pessoas calam diante de uma pergunta, esse silêncio responde, dá uma resposta profunda. Então é observar bem. Se a gente observa bem essas 7 leis herméticas, se a gente observa bem isso, a gente vai entender melhor a vida, a gente vai se colocar melhor neste mundo que nós estamos. Então, sem dúvida nenhuma, essas 7 leis também são muito estudadas e observadas nas sociedades secretas, Rosa Cruzes principalmente, mas também na maçonaria. Enfim, olha, com isso então, a gente está fazendo uma pequena análise, claro, porque aqui a gente não está detalhando tudo a miúde, mas eu estou querendo trazer para você a importância de que você mesmo como buscador possa cada vez mais mergulhar nisso. E aqui o canal a gente vai trazer muitos vídeos desdobrando disso, mas que você possa ser um buscador que de fato vai pesquisar tudo aquilo que interessa, não só ficar focalizado aqui no Ocidente, mas também para o Oriente, não é? Gilberto Gil tem uma canção que diz: se oriente, rapaz. É muito importante a gente se orientar, buscando esse oriente, tudo que ele tem, para nos ensinar. Então aqui falamos da vibração, podemos falar agora da polaridade. Tudo tem os dois polos, por isso que nós estamos num mundo que é dualístico, né? Essa perspectiva do polo, do bem e do mal, né? A perspectiva do polo norte e do polo sul, a perspectiva de uma coisa boa, de uma coisa má, né? A perspectiva de verão e inverno, a perspectiva de sorte e azar, a perspectiva de que tudo isso faz parte da mesma moeda. São dois lados da mesma moeda, né? O que é certo, o que é errado, o que é visto como bom, como mal, porque tudo isso pode ser bom, pode ser mal, pode ser certo, pode ser errado, de acordo com as circunstâncias, as conveniências, a maneira que é feito, que é executado. Enfim, a gente vai entender então que é aquela perspectiva realmente de que o bem e o mal se fundem, né? E se interligam, como diria uma canção aí do Raul Seixas, que diz que o bem e o mal andam de mãos dadas no romance astral, sem dúvida alguma. Nesse aspecto do princípio da polaridade, então, a gente vai entender que bem e mal e tudo que é no sentido de polaridades, as polaridades precisam ser integradas, haver uma integração das polaridades, uma devida interpretação melhor sobre essas polaridades, entendendo de que são duas faces da mesma moeda. Elas são importantíssimas e uma não vive sem a outra. Uma depende da outra, tá bom? Bem, temos também o princípio do gênero, entendendo que não só numa visão homem-mulher, mas entender que no homem há aspectos femininos, na mulher há aspectos masculinos, né? E aí a gente vê muito isso também no estudo no campo da psicanálise, né? No campo do estudo da psicologia, a gente vai ver na psicologia analítica de Jung, né? Muito essa questão do ânimo, da ânima, da perspectiva masculina e feminina, a exemplificação disso, esses arquétipos, né? Tudo isso que está dentro do estudo junguiano, por exemplo, e que a gente vê, por exemplo, naquela canção de Pepeu Gomes de ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina ou menino, o masculino e feminino. É uma canção de Pepeu Gomes que fala muito bem isso. Então, é importante a gente captar isso. Os aspectos do gênero que envolve a sociedade, os aspectos que tem mais a ver com a postura masculina, com a energia masculina, mais certamente falando, a energia masculina presente e a energia feminina. Todas duas
precisam uma da outra, são igualmente importantes no processo da vida, né? Todas duas são fundamentais e igualmente importantes. Então, a energia masculina, a energia feminina, esse princípio do gênero, então, é muito importante para entendermos as nuances e a importância conjunta dessas energias e a importância, às vezes, mais de uma do que da outra, tá? Bem, e para concluir, tem a lei de causa e efeito, né? Entendendo que toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. A gente vai entender isso, evidentemente, não dentro de uma perspectiva da ação e reação da terceira lei de Newton, né? Não é essa perspectiva de ação e reação, mas de causa e efeito. Toda situação, toda atitude vai gerar um efeito, daquilo, né? Não busquemos interpretar ao pé da letra isso dentro da visão do karma, dentro da visão como o Espiritismo, por exemplo, fala. Tem a ver, lógico, com tudo isso. É a mesma lei. É a lei de causa e efeito. É a sétima lei, tá? Mas temos que compreendê-la numa visão mais abrangente. Então, toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. O que eu faço agora desdobra-se num efeito positivo ou negativo, de acordo também com o que eu fiz, da maneira que eu fiz, como eu procedi, né? Como eu imaginei, de que maneira a minha mente passou por isso, ou seja, tudo é mente, tudo é mental. Qual foi o que eu coloquei de mente nisso, né? Qual foi a vibração, qual foi dentro de que ritmo. Veja que essas leis estão conectadas. A mente, né? O que eu fiz com a minha mente de acordo com um ritmo, com uma vibração, compreendendo as polaridades, compreendendo os gêneros, para dar-se esta causa e efeito de maneira concreta e segura, compreendendo todos os princípios herméticos, todas essas 7 leis, todos esses 7 princípios herméticos. Veja que um está coligado, interligado para com o outro. Então, a importância de Hermes Trismegisto é fundamental. Para concluir esse vídeo, eu digo que, se você não conhece, tem um disco na MPB muito bom, chamado A Tábua de Esmeralda, de Jorge Benjor, que na época era só Jorge Ben, né? E se você não conhece essa música, escute o disco Tábua de Esmeralda, que foi baseado justamente nisso. Jorge Benjor foi um profundo estudioso da alquimia, de Hermes Trismegisto, da Tábua de Esmeralda, e ele então faz um disco histórico na MPB. É uma obra-prima, um dos grandes discos da história, que é o Tábua de Esmeralda, onde ele tem inclusive a canção Hermes Trismegisto. Ele faz a canção lá chamada Hermes Trismegisto, como também lá tem uma canção Errare Humanum Est, muito linda, muito bonita, que significa errar é humano. E aí ele sai explicando e trazendo uma letra muito interessante sobre isso, falando sobre as perspectivas interplanetárias, as perspectivas transcendentes, não é? Então ele fala sobre a questão mesmo terráquea, a questão extraterrestre. É muito interessante você ouvir. Então, o disco Tábua de Esmeralda, eu diria principalmente essas canções, Hermes Trismegisto, como também a canção Errare Humanum Est, significa errar é humano, e você vai perceber que fala fala dos deuses, das galáxias, enfim, é uma letra muito bonita que fala tem dias que eu acordo pensando e querendo saber de onde vem. Aí ele está explicando o nosso impulso de sondar o espaço. Nem deuses, nem astronautas, e ele está explicando isso de uma maneira muito bonita na letra da música. Se você já conhece, muito bem, aproveite para escutar aí, né? Se você não conhece, passe a conhecer, é muito importante. E veja que aqui você traz uma sintonia de música, espiritualidade, transcendência, conteúdo muito importante. Esse é o canal do Prof. Kardec. Se você achou interessante o vídeo instrutivo, por favor, não esqueça o like. Deixe seu like, inscreva-se agora no canal, compartilha esse vídeo, cara.
Compartilha esse vídeo, mano, compartilha esse vídeo, por favor, tá? Porque muita gente precisa saber disso, precisa conhecer. Se você já conhece, ótimo, compartilha nos grupos do WhatsApp. Se você não conhece, muita gente precisa conhecer um pouquinho sobre Hermes Trismegisto, a Tábua do Esmeralda, o Caibalion. Compartilha esse vídeo, tá? Que precisa chegar a um maior número de pessoas possível. O YouTube precisa indicar esse vídeo também. E eu conto com a sua ajuda, com a sua participação nesse sentido, tá? Vamos continuar trazendo uma série de vídeos importantíssimos e com cada vez mais detalhes, questões a miúde. Aqui eu trouxe uma apresentação básica, mas fundamental, e que muita gente ainda desconhece sobre o Hermes Trismegisto e os princípios herméticos, tá? Muito bem, deixa o teu like, comenta, interage, se inscreve no canal, nos ajuda, por favor, né? Tenho certeza que o seu dedo não vai cair, não vai ter problema nenhum. Compartilha, deixa o like, nos ajuda, cara. A gente faz um trabalho sério com a espiritualidade, com conhecimento. O canal precisa da tua ajuda, compartilhando, deixando o teu like, tua interação e se inscrevendo no canal. Se inscreve aí, moça, se inscreve, rapaz, se inscreve, mulher, se inscreve, homem, se inscreve aí, meu irmão, minha irmã, você. Dá essa força. Um grande abraço.